tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao CEAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos aqui para tratar um assunto muito especial: a prevenção do câncer, do controle do câncer de mama na atenção primária à saúde. Para discutir esse assunto, nós temos dois médicos muito qualificados e uma colega muito querida, que é a doutora Gisele, nossa coordenadora do Centro de Apoio de Direitos Humanos, e também que envolve a saúde. Doutor Natan e a doutora Gisele vieram aqui, agora vocês vão assistir a leitura do currículo deles, vieram aqui discutir um pouquinho esse importante assunto. Hoje nós estamos também com esse evento fazendo o encerramento do nosso Outubro Rosa. Todos nós precisamos falar desse assunto, pensar esse assunto. Não só nós, mulheres, mas também todas as famílias. Eles são médicos de família e comunidade. Então, doutora Gisele, seja muito bem-vinda, nossa mediadora, nossa proponente desse debate tão importante. Esse evento é assíncrono, está ao vivo no YouTube e no Spotify, vai estar no nosso lá, CEAFcast. Estejam conosco e sejam bem-vindos. Obrigada, doutora Marta. Obrigada por terem vindo aqui, Natan, doutor Natan, doutora Gisele. Agradeço, então, a presença aqui de dois médicos de família, né? O Natan já conheço há alguns anos, né, Natan? Nem vamos falar quantos. E o Natan, hoje, ele é professor da Faculdade de Medicina, no Telesaúde está há muitos anos, foi ex-secretário adjunto de saúde aqui de Porto Alegre, mas é médico de família, trabalha na unidade básica de saúde, né, na atenção primária, e a doutora Gisele, né, também médica de família, é diretora da Santa Casa hoje, né, diretora de operações da Santa Casa, e já está lá naquela parte, na ponta, né, quando a pessoa já chega lá com um diagnóstico de câncer de mama. Eu acho que nós vamos começar, porque o nosso público aqui não é da área da medicina, né, não é da área do direito. Nós, no Ministério Público e ali no Centro de Apoio de Direitos Humanos, Saúde e Proteção Social, está no nosso mapa, como nós fizemos um levantamento dos promotores, além da saúde ser um dos principais focos de atuação do Ministério Público, o principal dele é a atenção primária. E temos também como metas a questão das especialidades, né? E a questão da redução, que o Natan conhece bem, das filas de espera para as consultas em especialidades. É um assunto que nós temos até um núcleo hoje especial, né, especializado, buscando transparência, uma melhor regulação, né? Natan conhece bem essa situação. Bom, então, para a gente já dar início aqui ao nosso bate-papo, né, a nossa conversa, eu acho que é bem importante falar sobre o que faz um médico de família e comunidade, tá? Como que acontece lá na unidade básica de saúde, quais são os problemas que vocês estão acostumados a receber nessa nossa temática de hoje, de prevenção ao câncer de mama, fatores de risco, protetores, mas, na verdade, como vocês recebem o paciente. Vou pedir para o Natan começar falando lá na unidade, depois a Gisele, que recebe já a paciente já lá no hospital. Como é que funciona, Natan? Bem. Obrigada. Queria primeiro agradecer o convite de vocês, gostei muito dessa ideia, dessa dinâmica, assim, né? A gente está muito acostumado a dar aula, né, e conversar sobre o assunto é bem melhor que ficar dando aula. E foi boa a escolha começar por mim, porque a Gisele sabe bem mais do que eu, então, se eu falar alguma besteira, ela vai me corrigir. Mas assim, eu estava agora atendendo lá na UBS, acabei de sair de lá, então, basicamente, o que faz um médico de família, né? É atender as pessoas que procuram atendimento sobre qualquer demanda que elas nos trazem, sobre qualquer problema que elas nos trazem, né? Então, a gente vai atender as pessoas que têm hipertensão, que têm diabetes, as pessoas que têm algum problema de saúde mental, vai entender as pessoas que têm coisas às vezes simples, né? Um resfriado,
uma dor de cabeça e, às vezes, coisas muito complexas como... No posto de saúde, né? Isso. A UBS é a Unidade Básica de Saúde, é o posto de saúde e recebe a maior parte das pessoas, né? 90%, mais ou menos? Na verdade, a gente é a porta de entrada de todas as pessoas que hoje são atendidas no Sistema Único de Saúde, né? Algumas delas a gente vai resolver na unidade, que é o que tu falaste, 85%, 90% dos problemas a gente vai resolver ali, inclusive as suspeitas de câncer, as investigações de câncer, e uma parte a gente vai encaminhar para atendimentos especializados em outras áreas, né? E uma das coisas que a gente faz é exatamente medidas preventivas, né? Além dos problemas de saúde que as pessoas nos trazem, a gente faz, né? Então, às vezes tem pacientes que vêm, pedido da consulta é um check-up, né? Ou é fazer uma mamografia, ou é fazer um exame de alguém que não tem nada. E essa é a diferença, assim, que eu acho que é o mais interessante desse assunto, né? A gente atende usualmente pessoas que têm problemas de saúde, que têm queixas, mas às vezes, que é o caso da mamografia, o que a gente vai atender são pessoas que não têm nenhum sintoma, que não estão sentindo absolutamente nada e vêm exatamente reassegurar seu status de saúde, né? Reassegurar se estão bem de saúde. Perfeito. E aí, por exemplo, começamos então lá na atenção primária, e como é que é feito esse contato, né? O que esse primeiro contato da pessoa ali e o encaminhamento para a Gisele, para a gente já ir para a Gisele. Mas, Gisele, vamos falar, eu não sei se você quer falar um pouquinho sobre a atenção primária mesmo, sobre... Com certeza. Antes de a gente entrar na especialidade, vamos lá. Como médica de família, eu não poderia deixar de falar um pouquinho de medicina de família, atenção primária à saúde, né? Bom, primeiramente, então, queria reiterar meu agradecimento. Dizer que é um prazer, é um público diferente, né? Não é tanto que a gente está acostumado. A sala de aula certamente é muito diferente, não nos proporciona esse tipo de troca. Acredito muito que esse tipo de debate vai fortalecer uma consciência social sobre a importância do tema. Então, quando a gente fala em Outubro Rosa e a gente vê muitas manifestações, já tem dados mostrando que aumenta realmente a busca pelos serviços de prevenção após essas campanhas. As pessoas passam a enxergar a importância do diagnóstico precoce, né? E aí, complementando o que o Natan trouxe da atenção primária à saúde, que é o lugar onde a gente é uma porta de entrada, recebe a população para qualquer tipo de demanda, seja uma dor no dedo, uma dor de cabeça ou uma hipertensão arterial sistêmica, a gente tem o que a gente chama de níveis de prevenção. E dentro dos níveis de prevenção, eu vou tentar rapidamente trazer para vocês o conceito dos níveis de prevenção, para que a gente entenda quais deles nós fazemos mais na atenção primária e quais deles nós fazemos mais no ambiente hospitalar. Então, a prevenção, ela é a prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. Existem basicamente esses 4. Para não complicar um pouquinho mais, que existe a primordial, nós vamos falar de primária, secundária, terciária e quaternária. A prevenção primária é aquela quando a pessoa não tem nenhuma doença, é uma população rígida. Um exemplo, eu vou colocar flúor na água, eu vou colocar iodo no sal para evitar o bócio, eu estou fazendo prevenção primária. Quando eu já tenho uma população em risco de adoecimento, então, mulheres na faixa etária acima dos 40 anos, sedentárias, brancas, com uma dieta alimentar rica em gordura, essas eu estou fazendo pedido de mamografia. Eu vou pedir mamografia como prevenção secundária. O meu objetivo, nesse caso, é fazer um diagnóstico precoce, um diagnóstico antes que a doença esteja já num estágio avançado. Isso nós fazemos muito bem na atenção primária. O posto de saúde está lá para educar a população e, acima de tudo, para fazer exames quando indicados, prevenção secundária. Quando a gente já tem uma doença estabelecida, e aí eu tenho um paciente que já tem diabetes, por exemplo, eu vou tratar e evitar um dano ou uma complicação maior, eu estou falando de prevenção terciária. Então, o paciente tem diabetes, já tem um fundo de olho lá com uma determinada alteração e eu estou tentando evitar que perca a visão. Eu estou fazendo prevenção terciária. E agora que entrou há alguns anos a questão da prevenção quaternária, que é prevenir de excessos. Por quê? Porque a medicina, vocês sabem muito melhor do que nós médicos, ela virou uma questão muito judicial, né? Eu quero fazer check-up, eu tenho direito a fazer check-up, então, Natan colocou, o paciente chega para nós e diz, né, vim aqui fazer um check-up. Mas tem 18 anos de idade, não tem nenhuma doença, não tem histórico familiar, é rígido, pressão normal, faz atividade física, por que é que eu vou fazer um check-up e expor essa pessoa a um risco desnecessário? Então, eu faço prevenção quaternária quando eu uso as ferramentas
de forma adequada. Eu evito o sobreuso de recursos diagnósticos, terapêuticos e medicamentosos. Então, isso é prevenção quaternária. E aí, então, eu me encontro hoje numa posição um pouco mais próxima à prevenção terciária e quaternária, trabalhando dentro da área hospitalar, onde a gente recebe esses casos oriundos da atenção primária, que fizeram o diagnóstico, né, ou levantou-se a suspeita de que a paciente tenha um diagnóstico de câncer de mama, fez o rastreamento adequado, mamografia, ecografia, suspeitou, pediu uma biópsia, e aí quem dá realmente o diagnóstico final é o anatomopatológico, é o exame de biópsia. Essa paciente tendo uma biópsia positiva, ela entra numa regulação que eu acredito que o Natan possa nos contar muito melhor, porque trabalhou aí dentro da rede nisso, mas ela entra num sistema de regulação. E nós, na Santa Casa de Misericórdia, no Hospital de Clínicas, no Grupo Hospitalar Conceição, nós vamos receber essas pacientes, então, para que elas façam os seus tratamentos, seja cirurgia, quimioterapia, radioterapia, ou numa outra ordem, quimioterapia e depois cirurgia. Isso vai depender da condição clínica para qual o paciente foi alocado, então, para qual é o grupo que eu vou seguir de tratamento para essas pacientes. Excelente, super esclarecedor. Mas a gente tinha conversado... Eu queria complementar, muito boa, né? Eu disse que ela sabia bem mais do que eu. Acho que é uma coisa super importante que a Gisele trouxe, que é essa questão, assim, a gente faz diagnóstico precoce. Na verdade, o que a gente está buscando é lesões em estágios iniciais, né? É muito diferente uma pessoa, uma paciente que chega sem nenhum sintoma e que vem fazer essa mamografia de rotina, e que muitas vezes até a gente vai ofertar isso, né? Às vezes a pessoa vem porque veio porque está com pressão alta, está coçando a cabeça e tal, e a gente vai aproveitar esse momento para ofertar o exame de mamografia. E outra coisa é quando a mulher identifica um nódulo, né? Que daí é outro fluxo de pesquisa, é outro, né? A gente vai fazer a mamografia muitas vezes e tal, mas a rede dá conta de outro jeito, né? Essa pessoa que a gente faz, daí a gente está fazendo uma investigação clínica, né? Tem uma alteração, não é mais uma pessoa que não tem sintomas, ela tem um achado, e daí todo o fluxo de investigação é muito mais rápido, porque a gente sabe que esse nódulo que foi identificado, ele tem mais risco de ser um câncer, né? Então, o diagnóstico precoce é quando não tem nenhuma alteração ainda evidente. Exatamente. Isso, não tem nenhuma alteração evidente. Ela foi ali e foi ofertado porque ela tem mais de 40 anos. Ela veio sem nenhum. Agora, já havendo, é outro fluxo com uma maior rapidez. E aí vai-se para o rastreamento, é isso? Daí vai para a investigação clínica. Investigação clínica. Daí não é pessoas mais sem sintomas, né? Alguém que identificou uma coisa, a gente vai investigar. E isso ocorre ainda dentro da atenção primária. Dentro da atenção primária, mas essa paciente, por ter um nódulo identificado, ela vai mais rapidamente ao mastologista, né? Ela pode se pedir uma mamografia e tal, mas ela vai ter preferência no acesso aos cuidados especializados, porque a gente sabe que tem um risco maior de ter um câncer. E aí, acho que complementando isso, né, Natan, salientando que lá no posto de saúde a gente tem os médicos de família. Estes são os responsáveis pela solicitação desse exame de diagnóstico. O mastologista, ele já está em outro nível de atenção. Como ele é um especialista, pediu a mamografia, veio um nódulo, veio alterado, agora então ela vai para um especialista, né? Porque um nódulo nem sempre é câncer, sim, né? Isso é importante. Eu posso ter um fibroadenoma, que é um nódulo benigno, bem comum, mas a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial, preciso saber se isso é realmente um câncer ou um fibroadenoma, que eu vou fazer acompanhamento regular para ver se ele continua no mesmo tamanho, velocidade de crescimento e assim por diante. Exatamente. E esse acompanhamento vai ser feito daí na atenção primária. Isso mesmo. Na atenção primária. E esse diagnóstico precoce, como é que ele funciona? Como é resolvido na atenção primária? O que é feito ali na atenção primária com o diagnóstico precoce? Na verdade, o que vai acontecer? Quando a gente pede uma mamografia, o mastologista ou o radiologista, ele vai laudar conforme a sua suspeita clínica. Então, ele vai olhar se tem alguma alteração, e algumas alterações, a chance de ser benigna é muito grande. Então, tem uma coisa que chama BIRADS, né, na classificação. Todas as boas mamografias têm isso. Ele vai dizer qual é o risco de ser uma neoplasia ou não. Quando a mamografia vem sem achados, né, daí vai ter uma periodicidade de acompanhamento, né? Em alguns casos vai ser a cada 2 anos,
Se tem alguma alteração, talvez tenha que repetir o exame em 6 meses, ou complementar o diagnóstico com uma ecografia, né? Em alguns casos, quando a suspeita é maior de um câncer, né? Que não é uma grande suspeita, é um pouco maior, né? Daí vai ser encaminhado para o mastologista para ele olhar o exame e ele fazer, daí às vezes vai ter que fazer uma biópsia para a gente ver qual é o resultado. Já está encaminhado, Já tá encaminhado. Seria encaminhado para a especialidade. Mas a maior parte dos exames vão ser acompanhados na atenção primária sem precisar ir para nenhum outro serviço, né? Vai ser pedido ali, vai ser visto o resultado ali e vai se fazer o acompanhamento dentro da atenção primária. Excelente. E falando, a gente poderia já passar, né, para a parte agora da atenção especializada, mas assim, em termos de prevenção mesmo, né, de medidas preventivas, tá? O que seria? O que é? Como fazer isso? E o que é a atenção primária, que é onde nossos colegas trabalham lá com o seu município pequeno, que tem ali na unidade, né, tem as suas poucas unidades básicas. O que eles podem trabalhar ali em termos de prevenção? Doutora Gisele. Bom, vamos lá, eles podem começar. A gente teve agora recentemente, acho que foi semana passada, um evento grande do City Cancer Challenge aqui em Porto Alegre, onde veio uma representante da Organização Mundial da Saúde, o pessoal da ASCO, que é a associação também que trabalha câncer no mundo, e essa pessoa da Organização Mundial da Saúde trouxe uma fala bastante interessante. Ela disse: nós precisamos de uma equipe na atenção primária atenta, uma equipe multiprofissional e educação em saúde. Então, trabalhando assim, a gente vai conseguir fazer com que essas mulheres entendam a importância de se conhecer e identificar qualquer alteração. Alguns estudos dizem que o autoexame não é efetivo, mas a verdade é que quando a mulher se conhece, ela observa, tem a capacidade de observar uma alteração. Então, isso faz parte da educação em saúde. Então, quando a gente estiver trabalhando sob o ponto de vista e a ótica do câncer, especificamente de mama, essa é a parte que a gente pode pedir para que as mulheres se autoanalisem, né? Que se autoexaminem. Do ponto de vista global, para todos os tipos de câncer, o que a atenção primária tem que fazer é estimular a atividade física, e aqui a recomendação da Organização Mundial da Saúde é, no mínimo, 150 minutos de atividade física por semana, né? Trabalhar a questão da cessação do tabagismo, alimentação saudável. Para as mulheres que tenham fatores de risco mais relacionados à história familiar, que é um determinante muito importante, acho que em algum momento a gente precisa falar sobre isso e sobre os novos métodos diagnósticos que a gente já tem para quem tem história familiar pesada. É importante que essa mulher vá antes até o médico, que ela conte da sua história familiar. Estimular o aleitamento materno, que também é uma medida protetiva para câncer de mama, já está dado isso, mulheres que amamentam por mais tempo têm uma prevalência menor de câncer de mama. Então, acho que essas são algumas das medidas que a gente pode trabalhar dentro da atenção primária. E isso seria dever da unidade, Natan, a educação em saúde? Eu acho que o mais... às vezes as pessoas acham que, e é o mais comum quando eu vou atender alguém pedindo esse check-up, né? É achar que isso é só solicitar exames, né? É óbvio que existem alguns exames que são importantes ser feitos e que são indicados a fazer, conforme, como bem disse a Gisele, a idade, né? Os outros fatores de risco, né? Mas se a gente vai ver, a Gisele levantou bem, né? Todas as questões que estão envolvidas na prevenção do câncer, elas são questões muito relacionadas aos nossos comportamentos, né? A nossa alimentação, a nossa atividade física, a não fumar e tal. Então, essa parte que a gente chama de educação em saúde, ou que seria uma parte importante das pessoas que precisam ter o que a gente chama de autocuidado apoiado, né? Que é, assim, ser educadas sobre os seus cuidados. Isso não precisa ser feito na atenção primária exclusiva, apesar de ser uma função nossa, né? Então, cada vez mais se vê que esse tipo de orientação, esse tipo de coisa, ele tem que estar envolvida no nosso senso de sociedade, né? As pessoas têm que entender isso e tem que ver se é para elas, né? Porque nem, né? Uma coisa é eu dizer que faz bem fazer atividade física, tem gente que não vai querer, tá tudo bem, né? Mas porque a gente, assim, né, Gisele, a gente é muito bom nas questões curativas, né? E a gente tem uma demanda das questões curativas que é grande, assim, é muito comum a gente chegar com um paciente com 2, 3, 4, 5 problemas diferentes que ele quer que a gente dê conta. E quando a gente tem pessoas com problemas de saúde, a gente sempre vai
dar preferência aos problemas das pessoas sobre as questões preventivas. E às vezes não dá tempo para fazer as questões preventivas. É diferente alguém que procura para fazer coisas preventivas e não está sentindo nada. Outra coisa é aquela pessoa que tem várias demandas e sempre aquilo que está incomodando elas é a nossa prioridade, né? Então é importante, assim, a gente tem que aumentar os espaços de educação e várias dessas coisas dá para fazer em outros ambientes com grande resultado. Escola é um bom exemplo, eu ia né? falar que nós temos a parte da escola. O tabagismo foi uma campanha educacional que super funcionou, né? Super funcionou. Mas eu pelo menos eu vi, já li agora que a gente está no Brasil a questão da obesidade e a obesidade infantil de adolescentes crescendo muito, né? E é o tipo de coisa que a gente já viu em outras esferas que funciona a educação, né? Seria bem interessante, é uma questão cultural de que a prevenção deva acontecer em todos os espaços, né? As pessoas ainda têm a tendência a procurar o médico quando elas já estão doentes. Na verdade, é cultural a gente trabalhar a questão de prevenção. E o que é essa equipe multiprofissional, para falar aqui para os promotores que estão lá analisando as suas situações locais? O que é o ideal de uma equipe multiprofissional? Olha, a gente não trabalha mais sozinho, né? Essa é a questão, assim, os médicos, né? A gente sempre tem... primeiro porque, assim, nunca vamos dar conta, nem trabalhando junto é fácil, muito mais sozinhos, né? Então, assim, a gente tem uma cultura de equipe multiprofissional no nosso meio, né? Isso depende muito da conformação das necessidades das pessoas dos municípios, né? Então, assim, sempre vai ter um médico, um enfermeiro, né? Técnico de enfermagem e agentes comunitários. Esse é o que a gente considera o núcleo, a equipe mínima, o núcleo básico de qualquer equipe de saúde da família hoje no Brasil. E a gente tem, né, dependendo, de novo, das conformações, a gente tem outros profissionais, nutricionistas é um ótimo exemplo, a gente tem psicólogos, a gente tem educadores físicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, né? Alguns outros médicos especialistas também, muitas vezes, fazem parte do atendimento, mas isso depende muito das necessidades e da conformação. Eu acho que é importante, nessa questão da equipe multiprofissional, é todo mundo trabalhar muito alinhado, assim, sabendo quais são suas responsabilidades, né? A gente tem que saber aproveitar o melhor de cada um, né, para conseguir, porque é isso, as demandas são infinitas, né, e sempre serão, né, o que a gente tem é demandas sempre crescentes em saúde. Então, quanto mais a gente conseguir dividir as responsabilidades, trabalhar em equipe, mais eficiente a gente vai ser. Sem dúvida, conversar, né, todo mundo está junto ali, né? Trabalhando junto, que é difícil, né, em todas as áreas, né, sem dúvida. Mas aqui é fundamental. Bom, tentando, né, fazer o caminho aqui que a gente veio, né, tivemos ali, então, o diagnóstico precoce, aquele acompanhamento que foi feito ali no posto de saúde, digamos ali que foram feitos os exames, não se chegou, né, a um diagnóstico ali, um rastreamento positivo, mas havendo, então, né, o rastreamento positivo, como é que acontece? Como é que caminha essa mulher? Ela vai entrar num sistema de regulação. Aqui falando de Sistema Único de Saúde, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente tem o Sistema Único de Saúde, que é responsável pela maior parte dos nossos atendimentos, e a gente tem a saúde suplementar, os convênios e, eventualmente, os pacientes particular puros, né? Que hoje representam uma parcela muito pequena da população. Quando a gente fala de Sistema Único de Saúde, uma vez diagnosticada essa mulher, uma vez que ela sabe que ela tem o câncer de mama, ela vai ser referenciada, ela vai entrar num sistema de regulação. Como o Natan colocou antes, tendo esse diagnóstico, ela tem prioridade. E aí a gente vai, como a gente diz, puxar no sistema dentro do hospital, né? Ela vai ser atendida por um especialista que vai avaliar a situação clínica, vai pedir outros exames para ver se não tem metástase, para ver se não tem acometimento de outros órgãos em função da doença primária, do câncer de mama. E aí ela vai fazer o seu tratamento no local para onde ela foi referenciada. A gente procura fazer com que as pacientes sejam regionalizadas, né? Fiquem próximas ao seu domicílio, e caso seja um município muito pequeno, que ela seja referenciada para o mais próximo. Então, essas regulações, elas acontecem, e a paciente faz todo o seu acompanhamento dentro da área hospitalar. Um componente importante que tem poucos anos que surgiu é o fato da gente ter enfermeiras navegadoras. É um programa do Nurse Navigator, então. As enfermeiras navegadoras são aquelas que são responsáveis por facilitar a vida da paciente. Isso é muito importante. Elas chegam na consulta, recebem um diagnóstico de câncer,
saem dali cheias de informação, cheias de exames para marcar, cheias de medicamentos para buscar e olham para o lado, saem na porta e dizem não entendi nada, né? Só quero saber se eu vou perder meu cabelo. É isso. É isso. Até porque ainda estão em estado de choque, né? No primeiro momento. Exatamente. Viram pouca coisa, né? Então, a enfermeira navegadora é a pessoa que é responsável por fazer toda essa costura. Ela marca o exame, ela liga para saber se está tendo um para-efeito da quimioterapia, ela diz aonde tem peruca, ela leva para as ONGs projetos. Aqui em Porto Alegre tem o projeto Camaleões, um projeto grande. Elas doam as perucas, emprestam por um período de tempo. Então, tudo isso se conecta através da enfermeira navegadora. E essa enfermeira navegadora está vinculada ao hospital, à atenção já especializada. Nós temos na atenção especializada. Hoje a Santa Casa tem um grupo de navegação, a gente inclusive faz segmento telefônico, perguntando sobre questões de qualidade de vida e bem-estar, não só diagnóstico duro, que a gente chama, né, desfecho de mortalidade, dor, mas a gente também pergunta sobre retorno à atividade de vida normal, autoimagem, como é que a pessoa está se sentindo na sociedade. A gente faz isso sistematicamente. E antes de passar aqui para o Natan, que aí hoje eu vou falar como é que fica a atenção primária nesse acompanhamento da trajetória clínica e tal, aí a gente volta também, né, porque tem esse acompanhamento pela Unidade Básica de Saúde. Falando um pouquinho, a gente tem aqui, estou vendo no nosso, tem pessoas ouvindo que estão em tratamento, né, são pacientes oncológicas. Como é que se dá, né, tu já falaste um pouquinho ali rapidamente, né, tem a questão da químio, tem a cirurgia, como é que é a realidade no Rio Grande do Sul, como é que a gente está com essas pacientes, como é que é o nosso atendimento, né? As pessoas, a gente fala também em planos de saúde, em atenção suplementar, mas a gente sabe que muitos planos de saúde não atendem, né? Quando chega a situação, tanto do transplante como do câncer, é o SUS que atende. Eu sempre falo aqui, né? Todos precisam do SUS, né? Todos, no mínimo, né? No transplante, mas a gente sabe que é a realidade maior. E como é que está essa parte dentro da Santa Casa? Hoje, dentro da Santa Casa, os pacientes têm acesso a toda a tecnologia. Inclusive, o ano passado, nós tivemos a doação daquelas toucas que fazem, que a paciente utiliza quando está fazendo quimioterapia, que congela. Para não, né? talvez, evitar a queda. Evitar a queda de cabelos. Foi uma iniciativa de uma pessoa bastante conhecida, que é a Cristina Ranzolin. Quando ela teve a neoplasia de mama, ela anunciou isso e foi acompanhada pelas redes por muita gente, ela utilizou esse artifício, né? E ela não teve a perda de cabelos. E ela fez uma campanha junto à empresa fabricante, que fica na Europa, e conseguiu uma doação para nós. Então, hoje a gente tem essa touca para atender pacientes do Sistema Único de Saúde dentro da Santa Casa. Então, a gente consegue ter navegação, ter esse tipo de acompanhamento, e tem um grupo super especializado. Eu sempre falo que o hospital de ensino é um hospital altamente qualificado, né? E como a gente tem uma universidade do lado, médicos residentes, a gente tem desfechos muito bons. O que eu diria que pode melhorar é a questão dos tempos. Muitas vezes, até esta mulher chegar para nós, ela teve um tempo entre o pedido do exame da mamografia, a efetivação desta mamografia, a biópsia e a chegada, e aí entra na questão da lei de 60 dias, que entra daí num contexto maior do que a gente precisa cumprir de tempos e que, por vezes, atrasa. E faz bastante diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Natan. De novo, eu acho que assim, a Gisele traz várias coisas boas assim da Santa Casa, mas eu acho assim, a gente tem muitas perdas, como tu disse, nesse trajeto entre o diagnóstico e a terapêutica, né? A gente tem ainda uma baixa cobertura de mamografia, né? Baixíssima. E que piorou muito durante a pandemia, né? Então, que é baixa ainda. É óbvio que a gente tem que entender que uma parte das mulheres não vai querer fazer isso, não tem nenhum problema. Quem não quer fazer, pensa, são coisas preventivas. Quem não quer fazer tem que ser respeitado. Às vezes a gente fica olhando com um ar meio, né? Mas, de novo, são escolhas de fazer, né? Mas a gente poderia ter uma cobertura melhor, então a gente tem que ver onde a gente está errando nisso. Tem algumas ideias, né? E a recomendação hoje é para todas as mulheres a partir dos 40 anos. A recomendação do INCA, Ministério da Saúde, é de 50 a 69. Tá? A gente, entre 40 e 50, o benefício é menor. Assim, a mulher que mais se beneficia é aquela de 60 a 69. Tá? Entre 40 e 50, porque a gente tem mais chances de que a gente chama de falsos positivos, né? Do exame vir falsamente alterado, né? Que é um problema na mamografia. Vem muitos
que não vêm alterados, isso causa um sofrimento muitas vezes psíquico e tal. Mas assim, a mulher que está entre 40 e 50 anos e quer fazer, ela tem que fazer a legislação sobre isso, então ela pode fazer, mas não é uma obrigação fazer, né? Quem não quer, não tem, né? Mas Entre ela 50, querendo, né? ela tem que fazer. Aos 40 ali. Mas... E tem algumas pessoas, como bem disse a Gisele, que tem fator de risco, né? Ou por história familiar, ou porque fazem radioterapia, né? Então, essas pessoas têm que fazer uma investigação diferente, né? E que a gente tem que olhar tempos diferentes e não se casa nunca menos com menos de 30, mas algumas mulheres, a partir dos 30 anos, já tem que começar a fazer um exame de investigação. De acordo com todos. E essa questão do acompanhamento da trajetória clínica ali na unidade? Então, o que a gente faz? A gente perde muitas porque não fazem, né? E o maior problema é quem nunca fez, né? Né? Tem que se fazer a cada 2 anos, né? Mas o maior problema é quem nunca fez. Né? Se perde algumas em exames que deram alterados e ninguém vê, né? Ou porque a pessoa acabou se atrapalhando e daí quando tu vê, passou 2, 3 anos e tinha um exame alterado lá no passado que ninguém viu. Né? Às vezes tu encaminha para atenção especializada, também se perde essa solicitação, e tem algumas mulheres que abandonam o acompanhamento também durante a investigação, por várias questões de receio, de medo, né? Essa é uma coisa muito impactante. Então a gente tem vários problemas que a gente pode ter durante o acompanhamento, e a gente tem que, de uma maneira geral, tentar reduzir o máximo essas perdas, né? Tu trabalhaste muito nisso, né? Uma das coisas que o Estado do Rio Grande do Sul fez e que está realmente muito à frente do resto do Brasil, sim, e que tu teve bastante papel nisso, é colocar o sistema de regulação em todo o Rio Grande do Sul. Então, hoje, está implantado, ou em implantação, mas na oncologia já está bastante avançado, que todos os locais, todas as pessoas que estão sendo atendidas no SUS estão dentro do mesmo sistema, e a gente consegue acompanhar elas e conseguir observar essas... Os GERCOM, os nossos colegas têm acesso, né, para ver as pessoas que estão sendo ali, né, tem as consultas marcadas, e isso mudou muito, né? Mudou demais. Muito a realidade, né? Foi um antes e um depois. Né? Exatamente, porque daí tu tem um registro e tu pode acompanhar isso que está acontecendo com as pessoas, e muitas vezes resgatar elas, né? Tu tem várias chances de resgatar elas, né? E tem muito uma questão que a gente já falou mais de uma vez, né? Também tem educação em saúde sobre essa questão, né? As mulheres entenderem o que significa a mamografia, entenderem quando o exame está alterado, né? Porque daí elas vão se sentir mais empoderadas, né? Uma palavra ótima, exato, né? Para coordenar o seu cuidado, claro, né? Claro. É óbvio que a atenção primária tem um papel importante disso, né? De coordenar o cuidado, que é um pouco do que a Gisele falou com as enfermeiras navegadoras, mas o que a gente faz também, as equipes fazem, é ajudar muito as pessoas, porque elas são atendidas em muitos lugares, né? Por médicos diferentes, por serviços diferentes, e uma das funções primordiais da atenção primária é exatamente juntar toda essa informação e ajudar a pessoa a navegar no sistema, a saber o que fazer, né? E isso a gente tenta ajudar, né? E com essas questões de sistemas integrados, isso tem facilitado muito. Né? Cada vez mais a gente consegue saber o que está acontecendo com os nossos pacientes. Acredito que vocês saibam ainda mais. Há algum estudo já feito sobre isso, acredito que foi nos Estados Unidos, que mulheres com diagnóstico já inseridas na rede, mas que são mais vulneráveis, acho que foi feito também com negras, e que tiveram aí esse acompanhamento da atenção primária mais perto, mesmo pós-tratamento, né, ou durante o tratamento, mudou a realidade, né, de sobreviver à doença, de seguir o tratamento, de acompanhar quando tiveram essa situação, porque ela é mais difícil, né, para quem já está mais vulnerável, né, e que tem que fazer todos os passos, né, os exames, os acompanhamentos, né, e se ela tem um apoio da atenção primária, vocês acham que já ouviram falar desse estudo, né? Sem dúvida, o suporte e a rede, que a gente chama, são determinantes, até porque a mulher acaba aderindo mais ao tratamento, né? Mas eu não queria deixar de passar um ponto ali, quando o Natan comentou que o sistema de saúde aqui no Sul tem o GERCOM, e que realmente nós somos privilegiados por isso. O dado nacional de rastreamento, ele é um dado muito ruim. Enquanto a Organização Mundial da Saúde diz que a gente deveria ter uma cobertura de mamografias na ordem de 70%, o Brasil tem uma cobertura de mamografias na ordem de 23%, 24%. E que durante a pandemia caiu 40%.
Então, nós, no Rio Grande do Sul, ainda somos, dentre os estados, um dos mais privilegiados, porque temos mais acesso. Né? A gente consegue efetivamente aumentar a nossa cobertura, mas, ainda assim, bem como ele colocou, numa situação de que muitas mulheres fazem repetidas vezes, mas tem algumas que nunca fizeram. E essas são as de maior risco, a que nunca fez. Essa é que eu tenho a chance de pegar um nódulo com 3, 4, 5 centímetros ou mais, né? Então, o ideal é que a gente pudesse ofertar e distribuir o que temos de recurso, pelo menos para que toda mulher tivesse feito uma. E ainda tem muita mulher que não fez nenhuma vez, é um índice grande. Ainda existe. Ainda existe. E eu não sei te dizer a casuística qual é, até porque a gente depende muito de notificações para isso, né? E existem múltiplos motivos, alguns são esses, quem procura acha, então por isso eu não vou fazer, né? O que é muito triste, eu brinco que câncer de mama, câncer de tireoide, câncer de próstata e colo de útero, é inadmissível a gente ter mortalidade por essas doenças, né? Porque são totalmente rastreáveis e são diagnosticados precocemente. Não tem porquê, a não ser que, bom, eventualmente tem uma doença que é avassaladora, mas é uma prevalência muito baixa, aquele câncer de mama que tu já sabe que o prognóstico é ruim, são muito poucos. É importante a maior parte a gente consegue, diagnosticando precocemente, tratar e curar. Então, a gente tem que trabalhar insistentemente na conscientização de fazer o uso do recurso no tempo certo. É mais barato prevenir do que eu pegar uma pessoa que já precise lá na frente, com doença metastática avançada, de um tratamento paliativo, né? E o que a gente poderia fazer para aumentar essa cobertura de mamografia? Aqui em Porto Alegre, quando trabalhaste aqui, a gente, né, colocaram, os exames foram colocados no sistema, hoje eles estão ali, né, e houve uma maior, um implemento, né? E o que os municípios podem fazer para isso? Assim, eu acho que se a gente olhar a questão, acho que a questão da mamografia é um exemplo mais emblemático, né? Não há nenhum assunto em saúde que é mais falado que isso. É verdade. Né? Não há nada. Talvez a dengue aí no período epidêmico tenha coisa. Então, assim, a gente tem, né? O Outubro Rosa é uma coisa. Todas as equipes têm uma mobilização em relação a isso, né? É difícil eu atender uma paciente que está em idade para fazer isso não ser ofertado. Então, todo mundo sabe desse exame, mesmo assim a gente tem uma cobertura baixa, né? Países desenvolvidos já desenvolveram a solução para isso, que é ridículo o paciente ter que ir no meu consultório para pedir uma mamografia, uma mulher ir no meu consultório, que está na idade. Porque pensa, já tem as barreiras, né? Ela vai ter uma dificuldade de conseguir a consulta, depois ela vai perder um turno de trabalho. Ou 2, né? Porque ela tem que agendar e depois ela tem que ir, né? Ela depois vai ter que fazer o exame, depois tem que pegar o resultado, depois tem que trazer. Só isso já foi 5 vezes que ela tem que ir. Então, a gente tem ainda um modelo de acompanhamento dessas doenças que são rastreamento, né? Que é muito antiquado, exatamente, né? Os países desenvolvidos, né, mandam uma cartinha lá para a mulher fazer a cada 2 anos e tal, e deu, não passa por consulta de ninguém. Vai lá, faz, quem quer e acabou. Tem um e-mail ali, né, marcado. Exatamente. Então, esse modelo que a gente faz é muito antigo. E se a gente pensar que hoje, no Rio Grande do Sul, a gente não tem falta de mamografia. Não tem falta. Não há falta disso. Né? Nem de mamógrafo. Então, esse não é um problema. Né? Sem dúvida, a ecografia mamária é ainda um grande problema no Sistema Único de Saúde, né? É um exame que a gente tem dificuldade. Então, às vezes, o que acontece? A gente pede uma mamografia e vem o que a gente chama de BIRRA 0, né? Que é um exame que o radiologista olhou e disse, eu não tenho certeza do que eu estou vendo, né? E ele está dizendo, preciso de uma complementação diagnóstica. Daí a gente vai pedir uma ecografia, muitas vezes demora. Isso é um problema. O problema não que muitos cânceres não são, né, agressivos e vão crescer, eles podem ser indolentes, mas é que perde aquela questão de vamos lá, né, de vamos atrás. Daí a pessoa esquece, daí nem sabe por que foi pedido o exame, daí quando ligam para ela, tem seu pedido de ecografia, nem lembra por que foi pedido, às vezes não vai por causa disso. Mas a qualidade da eco é difícil? Não, porque demora. É a demora, não é o tipo de exame. Não, é que na verdade a ecografia ela é médico dependente presencialmente. O mamógrafo ele está ali à disposição, você tem um técnico de radiologia, ele vai lá e faz o exame, e o médico lauda ou à distância ou presencial. Mas a ecografia é um exame que não remunera tão bem, ele também tem essa questão vinculada, ele não paga bem o médico, né? Eu tenho uma remuneração melhor, eu preciso de alguém qualificado para fazer e presencial. Então, tem alguns limitantes aí, por isso
não tem tanta oferta. Mais importante a questão da mamografia. Eu concluindo, algo que pode ser muito melhor organizado, né? Ele tem que ser organizado, melhor disponibilizado, a oferta existe, né? O público existe, fazer esse contato de uma forma mais eficaz via WhatsApp, né? Via WhatsApp, via qualquer coisa, né? Tem o ônibus, né? Eles têm um ônibus da prevenção, e o ônibus da prevenção passa e vai fazendo o exame. Vai fazendo. Se não me engano, aqui em Porto Alegre já teve algumas ações, até do HPV, acho que ônibus com mamógrafo. Eles tinham várias, um consultório ambulante, eles têm várias coisas que permitem um acesso mais facilitado da população, principalmente da população carente. O que a gente não pode é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, né? O sistema que temos hoje, ele não é eficiente nisso, né? Ficar fazendo a mesma coisa, a mesma rotina, não vai dar certo. Agendar, né? Ter uma possibilidade de agendamento noturno, né? Como a gente tinha os pacientes que estavam com horário estendido, situações que facilitem a vida das mulheres, né? Eu acho que pensando alto, local que possa ir com a criança junto, que ela possa ter um local para guardar, várias coisas né, que tivesse uma facilidade. Mas já, né, seguindo, eu tinha duas coisas para comentar. Estranho, né, que como a gente fala sobre isso, o Outubro Rosa é tão palatável, a gente conversa, fala e tem dificuldade, diferentemente do Novembro Azul, né, que eu já convido os dois aqui, porque parece um tema tão delicado, tão mais difícil de conversar. Por quê, né? Por que é mais difícil? Então, eu acho que essa diferença, ouvindo vocês e falando vocês, eu fiquei pensando, né? Como é diferente do Novembro Azul. E, assim, em termos de futuro, né? De possibilidades, de tratamentos, de melhorias, de implementação, o que, né? Os dois professores aqui, conhecedores, assim, o que vocês imaginam, sendo otimistas, né, para frente, o que a gente pode melhorar, o que pode ter de melhor? Aqui já temos um caminho bem interessante, que eu acho que é o que a gente aqui do Ministério Público tenta fazer, né, como já falaste, com a regulação, que nós não criamos as políticas, nós não entendemos da área de saúde, mas a gente tenta fomentar e auxiliar na organização e no incremento de algumas áreas. E para isso a gente sempre busca os técnicos para que nos deem alguns caminhos onde a gente possa trabalhar e questionar, perguntar, né? A gente está fazendo isso com relação aos transplantes, a Gisele sabe disso, né? A gente criou o grupo agora de assessoramento técnico, vamos ter a primeira reunião, que o Rio Grande do Sul, né, a Gisele, teve uma baixa enorme com relação aos transplantes, e a gente está tentando trabalhar dentro desse viés da organização, a mesma coisa que a gente fez na área da regulação e da transparência, e colocamos, ano passado, Canoas, Caxias e Pelotas para dentro do sistema. Acho que é uma área que tem bastante para o Ministério Público, talvez, tentar, como a gente está fazendo também com a vacina da polio agora, ver os índices, aumentar, perguntar aos municípios e talvez tentar ampliar esse percentual de mamografias. Já tem uma ideia aqui para os colegas poderem questionar, olha, como é que está da nossa população, do nosso município, as mulheres nessa faixa etária, o que nós temos de informação, o que nós temos de dado, o que nós estamos ofertando e fazendo, e trabalhando também, como a gente está trabalhando no viés da vacina, dando selos, né, e dando prêmios e reconhecendo por mérito aqueles que aumentam o seu percentual. E vamos lá, futuro, Natan, o que tu vês de futuro, o que tu imaginas? Eu acho que tem muita coisa que dá para fazer, acho que essa é a questão, né? A gente já falou, né? Eu acho que uma das coisas a gente precisa criar espaços que a pessoa consiga cuidar da sua saúde de maneira mais independente, né? Eu acho que os sistemas de informação, né, a tecnologia tem avançado muito nisso, mas a gente precisa cada vez mais entender que as informações de saúde das pessoas são das pessoas e não dos serviços, não do município, não de nada, né? E isso é um problema no SUS e no privado, é tão problemático quanto... Nem do hospital, né? No hospital, a questão de chegar lá e ter o seu prontuário, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que avança fortemente, né? De cada vez mais a gente ter prontuários das pessoas e elas serem donas dessa informação. Responsáveis a todos. E elas poderem saber como lidar com isso, né? Elas terem todo o acesso, né? A gente precisa abrir os nossos prontuários eletrônicos, as pessoas devem ser donas disso e devem se apropriar disso, né?
porque isso é uma coisa factível, né? A gente fez aqui em Porto Alegre, é uma coisa que dá para fazer, não é fácil, óbvio, mas isso eu acho que isso vai ser, eu brinco, né? Que eu acho que daqui a alguns anos a gente não vai aceitar ir num consultório médico e não sair com a consulta, né? A gente saber o que o médico escreveu no consultório, sabe? O dado é dele, né? Outras coisas, eu acho que o envolvimento da sociedade civil é uma coisa super importante, né? A gente recentemente lançou com a Secretaria Estadual de Saúde o Observatório do Câncer do Rio Grande do Sul, né? A gente começou com o colo do útero, mas a questão do rastreamento do câncer de mama é o próximo, né? Da gente dar, como tu disse, transparência para as informações, que os municípios consigam se enxergar, ver como é que eles estão nisso de uma maneira fácil, né? Porque não tem como um secretário de saúde ficar resolvendo todos os problemas que tem no município, né? Ele tem que receber as coisas um pouco mais mastigadas. Os dados, né? Os dados. E ele poder saber o que tem que fazer, ter planos de ação de acordo com a sua realidade. Então, a gente fez isso com a secretaria. Semana passada foi lançado ali pelo governador, e eu acho que isso vai ser uma ferramenta muito útil para a sociedade civil de se enxergar, os municípios se enxergarem, os profissionais de saúde se enxergarem, e todo mundo agir em relação a isso, não ficar na inércia, né? E eu acho que o monitoramento é uma coisa muito importante nessas doenças de prevenção, né? Então, a gente tem exames alterados, a gente tem pessoas que se perdem no meio do caminho, e a gente precisa ter gente que ajude, e ajude, inclusive, a atenção primária, né, José? Porque a gente tem um monte de coisa para fazer, a gente não consegue ficar monitorando quem não vem na consulta, a gente não tem. Então, ter equipes que nos ajudem a fazer isso, ter sistemas de informação que nos ajudem, que não importa lá os 100 exames que não deram nada, importa os 2 que deram alterado. Esses 2 que deram alterados não podem se perder no meio do caminho. Então, a gente precisa se dedicar a monitorar essas pessoas, a ajudar elas e a resgatar elas quando alguma coisa acontece. Porque às vezes é isso, às vezes é o medo que paralisa, né? E precisa alguém que vá lá e ajude e dê o estímulo, né? A pessoa continuar, né? Porque às vezes as pessoas são, né, corajosas, querem resolver, mas às vezes, né, fica, né, não sabe o que vai dar, né? É o que tu falou antes, né? Vai que eu descubro alguma coisa, às vezes descobre, né? E tem que entender, no caso da mamografia, é isso, assim, boa parte das alterações não vai ser nada. Então, não desista, tenha coragem, porque enfrentar é sempre melhor do que colocar para baixo do tapete. Obrigada, Nathan. Gisele, a mesma pergunta. Sobre o futuro. Sobre o futuro, o que tu nos dá assim, de ver de novo ou de antigo, mas que vai ter um formato novo? Eu diria que assim, não vou me atrever a entrar na especialidade de oncologia, mas tem muita coisa nova, muita coisa. A gente vê a todo tempo a indústria publicando novas drogas, sobrevida maior, menos efeito colateral na quimioterapia, já tenho a máquina, então, para evitar a perda do cabelo. Então, a gente vê que a oncologia em si tem um crescimento absurdo, né? Há 40 anos, a gente não pensava numa sobrevida como a gente pensa hoje. Então, a gente tem aí uma evolução enorme. O que eu tenho estudado bastante e que eu acho que é uma coisa que está altamente vinculada ao câncer de mama é a geração de valor em saúde. O que é a geração de valor em saúde? Nada mais é do que uma fórmula de sustentabilidade dos serviços de saúde. Pessoal, os norte-americanos começaram a se dar conta que a gente estava consumindo muito, que a gente entregava um cuidado de baixa qualidade ou regular, que não estava alinhado à expectativa do paciente, e que o sistema não ia parar em pé. Então, se criou uma equação, que se chama hoje a equação de valor, que é, no numerador, é a mensuração dos desfechos clínicos, mortalidade, efeito colateral, mas também o monitoramento dos desfechos que importam para o paciente. Se eu voltei a trabalhar, como é que está a minha autoestima, como é que eu estou nas minhas atividades de vida diária. E no denominador, o custo. Então, se olha não mais para um momento específico, para um exame, mas para uma jornada inteira de cuidado. E aí a gente está trabalhando nessa metodologia. Na Santa Casa nós criamos um escritório de valor que monitora as pacientes com câncer de mama dentro dessa jornada com a nossa enfermeira navegadora, mas que também faz as ligações de acompanhamento para saber como que essa paciente está, se ela desembolsou algo a mais além do que o Sistema Único já deu para ela, para que a gente possa ter a mensuração dos custos. E aí, a intenção é provar o que já é sabido, mas
a gente consegue, com um diagnóstico precoce, gastar muito menos e salvar muito mais gente do que se a gente deixasse chegar lá para frente. Então, eu acredito muito, acredito que eu já brinco que o câncer de mama é uma doença crônica. Quando a mulher, e acho que a maior parte das pessoas que estamos assistindo são mulheres hoje aqui, né? Quando, eventualmente, ninguém quer, mas se um dia receber esse diagnóstico, a primeira coisa é manter muita calma, porque hoje é uma doença crônica. Hoje a gente tem sobrevidas altíssimas, maravilhosas, com tratamentos muito bons. Basta saber encarar e buscar os recursos nos tempos certos, né? Adequados. Obrigada, Gisele. Excelente. Obrigada, Natan. Acho que era isso, né? Eu concluindo aqui, acho que tudo que foi dito aqui vem ao encontro do que o Ministério Público na área de saúde tem pensado: educação, informação transparente e autonomia, né? Essas são sempre têm sido os nossos nortes, né? Eu tive semana passada ainda em Brasília, no Conselho Nacional, no Ministério Público, no Grupo Nacional de Direitos Humanos, a gente teve a Comissão da Saúde. Foi colocado como meta do Plano Nacional de Atuação do Ministério Público a atenção primária, mas pela primeira vez entrou a questão da regulação dos sistemas, e nós vamos apresentar agora nacionalmente para o CNMP o sistema de regulação aqui do Rio Grande do Sul, no GERCOM Gerente. Alguns conselheiros já vêm agora em dezembro aqui para o Rio Grande do Sul para conhecer. Falei também do trabalho do Telesaúde com os protocolos e quanto ajuda a gente aqui na regulação, e que tem o mesmo entendimento, né? Informação transparente, educação contínua e trazer ao máximo possível de autonomia para o indivíduo, porque isso é dignidade, né? Estamos aqui falando no Centro de Apoio de Direitos Humanos, então a gente tem que acreditar nisso cada vez mais. Tá? Obrigada, Natan, doutor Natan, obrigada, doutora Gisele, foi um prazer. E já estão convidados para vir falar no Novembro Azul. Por favor. Eu ia te dizer, nem tem tanta controvérsia assim, eu acho que tem muito mais problema de informação do que controvérsia, sabe? Eu acho que tem ainda uma coisa de pudor. Eu ia dizer, eu acho que tem muito mais um problema vinculado a ser homem do que qualquer outra coisa. Acho que mas assim, como nós estamos em 2 contra 1, né? Eu acho melhor. A gente não teve lá no Ministério Público, pelo menos o dia dos meninos, né? Todos se reunirem para tirar uma foto com o Azul, conversarem, com estarem ali. Isso não é uma coisa tão natural, me parece. Acho que na controvérsia talvez não seja, né, na área da saúde em si, mas de uma coisa ainda meio preconceituosa, vamos dizer assim. Não nossa, não das meninas. Não, de maneira alguma, até porque a gente quer que eles façam prevenção, a gente quer que procure. Sempre. Vamos deixar esse assunto, então. Para novembro. Ele atestou, ele termina atestando que ele quer postergar, né? Vamos para lá. Tem um dia, amanhã é 1º de novembro, né? A gente fala amanhã. Estou disponível, não tem problema. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada.